Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Olho no Oriente Médio porque as coisas estão quentíssimas. Nesta semana, no começo dessa semana, a Guarda Revolucionária do Irã comemorou com pompa e circunstância a declaração do Ministério da Defesa daquele país de que dentro de 2 meses, no máximo, apresentará ao mundo a sua bomba atômica. Ato contínuo, imediatamente, Naftali Bennett, o primeiro-ministro de Israel, embarcou num avião de carreira para os Estados Unidos, na esperança de reunir-se com Joe Biden. Bennett saiu na terça-feira em direção aos Estados Unidos, para quem sabe hoje ter uma longa conversa com Joe Biden. A ideia de Bennett é pedir autorização dos Estados Unidos, segundo o Jerusalem Post, para atacar o Irã. Bem, isso é o que está na superfície da notícia. Furando um pouco a superfície, vamos encontrar outros elementos bem curiosos. O que Naftali Bennett está fazendo nos Estados Unidos é uma tentativa desesperada de conseguir algum apoio para bloquear, para frear este projeto muito bem sucedido, projeto iraniano da bomba atômica, pelo menos atrasá-lo o quanto possível, já que os Estados Unidos de Biden refizeram o acordo nuclear com o Irã de 2015, aquele assinado por Barack Hussein Obama. O fato é que essa conversa não tem nada de amistosa e, quem sabe, nem passe por Joe Biden, além, claro, de um aviso protocolar. Pode ser uma conversa diretamente com as Forças Armadas dos Estados Unidos, porque a situação está, assim, muito tensa e Israel está disposta a resolver o problema sozinha, se não tiver nenhum apoio dos Estados Unidos nessa empreitada. A preocupação existe por parte de Israel, é real e procedente, tendo em vista o comportamento de Joe Biden nos últimos dias em relação ao Afeganistão. O que aconteceu no Afeganistão pegou todo mundo de surpresa. Os Estados Unidos negociaram diretamente com o Talibã uma espécie de rendição. E agora estão negociando com o Talibã a, digamos assim, benevolência do mesmo em não atacar o aeroporto de Cabul, eliminando centenas, quem sabe milhares de civis desesperados para pegar voos aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Bem, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. O Israel queria, porque queria, tirar Benjamin Netanyahu do poder. O primeiro-ministro enfrentou um grande desgaste nos últimos anos, acusado inclusive de corrupção e tudo mais. Mas acontece que Benjamin Netanyahu tinha uma excelente amizade com Donald Trump, o que dificultava as coisas para a oposição em Israel. Derrubar Benjamin Netanyahu no tapetão seria arrumar uma espécie de encrenca com Donald Trump. E os Estados Unidos sempre foram os maiores apoiadores e incentivadores de Israel, é bom que se diga. Portanto, era preciso tirá-lo no voto. As tentativas foram várias, variadas, múltiplas, e todas elas redundaram em fracasso da oposição, até que Biden venceu. Bem, quando Biden estava em campanha, muitos judeus americanos viram aí a oportunidade de derrubar Benjamin Netanyahu, um conservador, através de uma vitória de Joe Biden, enfraquecer, digamos assim, a influência de Benjamin Netanyahu, já que Biden declaradamente opunha-se a Benjamin Netanyahu, eram inimigos. Pois bem, fazendo coro aos judeus americanos, a grande mídia de Israel passou a elogiar grandemente Joe Biden. Os Estados Unidos poderiam voltar para o caminho seguro da democracia com Biden no poder. E quando Biden venceu,
foi uma festa em Israel. Uma festa tão forte que fez Benjamin Netanyahu ser um dos primeiros chefes de Estado a congratular-se com o vencedor lá na América. Sim, para fazer uma espécie de média, já que o país estava satisfeito com a vitória de Biden, mas principalmente com a derrota de Trump, aquele que foi o grande amigo de Israel nos últimos anos. Pois é, só que aí, bem, quando Biden senta à cadeira da presidência, o que volta, na verdade, é a política internacional de Barack Hussein Obama, que no passado só favoreceu o Irã contra o próprio Israel. Aliás, Barack Hussein Obama sempre fez questão de demonstrar que não gostava de Israel. Uma vez deixou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu 4 horas sentadinho na antessala do Salão Oval, esperando para uma audiência que foi curta, rápida, fria, para não dizer grosseira. Pois é. E foi isso que aconteceu. Biden subiu ao poder, trouxe todo o staff de Barack Hussein Obama na política internacional, e o Irã passou a enriquecer urânio como se não houvesse amanhã. E agora parece estar há 2 meses de anunciar a sua bomba atômica. É claro que Naftali Bennett ou qualquer político israelense com 2 neurônios, no mínimo, sabe que as coisas mudaram, que já não tem nos Estados Unidos o velho parceiro de antes. Pelo contrário, os Estados Unidos hoje não é de confiança, porque pode acontecer com Israel o mesmo que aconteceu com o Afeganistão. E nisso Israel não está sozinho, por incrível que pareça. Países árabes como a Arábia Saudita, por exemplo, já sabem que com Biden as coisas só complicarão no Oriente Médio. Turquia e Irã são os mais favorecidos com essa política nefasta de Biden para o Oriente Médio. 2 inimigos declarados, tanto de Israel quanto de Arábia Saudita. Então, o que está fazendo Naftali Bennett nos Estados Unidos, em Washington? Está tentando negociar com alguém que mande mais do que Biden, para dizer o seguinte: olha, as forças de defesa de Israel estão prontas e nós precisaremos atacar o Irã, porque senão seremos atacados pelo Irã. É simples, é uma matemática muito simples. Então, vocês topam? Estão do nosso lado? Ou teremos que fazer tudo sozinho? Bem, em relação a possível ataque, as forças de defesa de Israel receberam 58 bilhões de dólares este ano, ou deste gabinete, para incrementar o seu arsenal, principalmente de defesa. O Iron Dome continua eficiente. Sim, outros sistemas de defesa também, como o Stiling de Davi, por exemplo. Acontece que recentemente Israel recebeu uma chuva intensa de foguetes e mísseis que sobrecarregaram o sistema de defesa. Eram tantos mísseis que o sistema de defesa não conseguia interceptar a todos, e muitos caíram perigosamente muito próximos de cidades, e outros até atingiram pequenas residências, por exemplo. Isso quer dizer que num eventual ataque contra o Irã, é preciso ter um sistema maior, mais capacitado para uma chuva de mísseis poderosos, já que houve uma avant-première bem recentemente. Em relação ao Irã propriamente, que é de onde vem a maior parte do calor, estudos israelenses mostram que aquele país tem vários tipos de foguetes que podem atingir o território israelense, inclusive o Khorramshahr 2, com um alcance de até 2.000 quilômetros ou 1.243 milhas, e o perigosíssimo Shahab 3. Imaginem todos esses com ogivas nucleares. As forças de defesa de Israel admitiram que a ameaça de mísseis convencionais do Irã é uma grande preocupação em Israel. Apesar de suas defesas aéreas em várias camadas,
pode esta não ser capaz de lidar com intensas barragens de mísseis disparados pelo Irã, mas também por seus representantes na região, como, por exemplo, o Hezbollah no Líbano e o Hamas. As forças de defesa de Israel sabem que a comunidade internacional não tem interesse em uma guerra com o Irã, com cada país lidando com seus próprios problemas internos, como a pandemia, e economia, etc. e tal, e também o fluxo de petróleo no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, por exemplo. Mas, se o problema for decisivo, dizem os militares das forças de Israel, Israel tem todas as opções em jogo para proteger seus cidadãos. Ou seja, é um alerta das forças de defesa de Israel que muito provavelmente estão sendo levados para os americanos nesse momento. Pois bem, sim, queremos entender o que pode vir pela frente a partir do desastre americano no Afeganistão, temos que olhar com muita atenção para Israel, Arábia Saudita, Turquia e Irã. As coisas realmente estão quentes. Tudo indica que algo muito sério pode acontecer nos próximos meses. Em relação à política brasileira, uma fala bastante condenável, criminosa, por que não dizer, do senhor Marco Antônio Villa, considerado um historiador e comentarista da Jovem Pan. Ele fez uma live que acusa os apoiadores de Bolsonaro e os manifestantes que se preparam para ir às ruas no próximo 7 de setembro de nazistas e assassinos. Abre aspas. Vocês devem usar suástica no braço, pois é isso que são, diz o considerado historiador Marco Antônio Villa. Ele disse uma série de absurdos, entre os quais Bolsonaro é assassino, ladrão, genocida, corrupto e que participaria de uma quadrilha junto com coronéis das Forças Armadas para roubar dinheiro de vacinas superfaturadas, ou seja, acusa o presidente Bolsonaro de genocida, de ladrão, etc., e também as Forças Armadas. A pergunta é, ficará por isso mesmo? Aqui não é fake news, não? Vamos aguardar. E é chamado professor de história, vejam vocês. Por enquanto é isso. Depois nós voltamos, se Deus quiser. Até depois.